Bem-vindos a mais uma emocionante jornada pela história. Hoje exploraremos a vida e o legado de uma das figuras mais icônicas da antiguidade, Cleópatra, a lendária rainha do Egito. Neste vídeo, mergulharemos nos detalhes de sua vida, sua ascensão ao trono egípcio, seu relacionamento com líderes romanos e, é claro, sua morte, que encerrou sua história. Preparados para desvendar os segredos de Cleópatra? Então vamos começar. Cleópatra Pilopato nasceu no início de 69 a.C., como filho do faraó Ptolomeu II, e sua mãe era desconhecida, mas provavelmente era Cleópatra VI Trifena, a mãe de sua irmã mais velha, Berenice IV. A mãe de Cleópatra desapareceu dos registros oficiais pouco após o nascimento de sua filha. Na juventude, Cleópatra foi educada pelo tutor Filóstrato, onde aprendeu artes gregas do diálogo e filosofia. Ela provavelmente estudou no museu, incluindo a Biblioteca de Alexandria, um importante centro de conhecimento da época. O reinado de seu pai, Ptolomeu II, foi marcado por uma série de desafios. Em 65 a.C., o censor romano Marco Crasso argumentou no Senado romano a favor da anexação do Egito ptolomaico, mas seus esforços foram rejeitados. Para evitar a anexação, Ptolomeu II fez acordos com poderosos estadistas romanos, como Pompeu e Júlio César, oferecendo-lhes generosos presentes. No entanto, a gestão financeira descuidada de Ptolomeu resultou em dívidas significativas e agravou as tensões no Egito. Eventualmente, Ptolomeu II foi forçado a deixar o Egito e residir nas proximidades de Roma. Cleópatra acompanhou seu pai durante seu exílio, que aproximou de Roma e das intrigas políticas romanas. Seu pai foi posteriormente restaurado ao trono com a ajuda de Roma, mas sua administração foi controversa e ele morreu em 51 a.C. Cleópatra, agora com 18 anos, ascendeu ao trono e enfrentou inúmeros desafios, incluindo uma economia instável e um comportamento problemático dos soldados romanos que haviam sido deixados no Egito após a expedição de Gabínio. O reinado de Cleópatra estava apenas começando e os desafios políticos e econômicos a aguardavam, preparando o terreno para sua futura relação com figuras proeminentes de Roma. No verão de 49 a.C., Cleópatra e suas forças estavam em conflito com seu irmão Ptolomeu XIII, em Alexandria. Neste mesmo ano, Júlio César forçou Pompeu e seus partidários a fugirem para a Grécia após a Batalha de Pharsalos, onde a maior parte do exército de Pompeu foi derrotada. Cleópatra enviou 60 navios e 500 tropas, incluindo os gabinianos, em ajuda ao filho de Pompeu, Cneo Pompeu, como parte de sua estratégia para eliminar parte da dívida com Roma. No entanto, após perder a luta contra seu irmão, Cleópatra teve de fugir de Alexandria. Mais tarde, ela retornou com o exército para enfrentar Ptolomeu XIII e se estabeleceu perto de Pelúdio, do leste do delta do Nilo. Temendo que Pompeu usasse o Egito como base de uma guerra civil romana prolongada, o conselheiro do faraó elaborou um plano para assassinar Pompeu. Pompeu foi emboscado e morto em 28 de setembro de 48 a.C., e sua cabeça foi enviada a César. Ptolomeu XIII acreditava que havia demonstrado seu poder e ao mesmo tempo desarmou a situação, mandando a cabeça de Pompeu cortada e embalsamada para Júlio César, que chegou a Alexandria no início de outubro e passou a residir no Palácio Real. Júlio César expressou pesar e indignação pela morte de Pompeu e convocou o faraó e Cleópatra para que desfizessem suas forças e se reconciliassem. Ptolomeu XIII chegou em Alexandria à frente de seu exército, claramente desafiando a exigência de César, que desfizesse e deixasse o exército antes de sua chegada. Cleópatra inicialmente enviou emissários ao cônsul romano, mas ao saber que ele estava inclinado a ter casos com mulheres reais, ela foi a Alexandria para vê-lo pessoalmente. O historiador Dião Cássio registra que ela fez sem informar o seu irmão, vestindo-se de maneira atraente e encantando-o com sua inteligência. Plutarco fornece um relato inteiramente diferente e talvez mítico, que alega que ela foi amarrada dentro de um saco de cama para ser contrabandeada para o palácio para se encontrar com César. Quando o faraó percebeu que sua irmã estava no palácio, consorciando diretamente com César, tentou incitar a população de Alexandria a um motim, mas foi preso pelo romano, que usou suas habilidades de oratória para acalmar a multidão frenética.
César então trouxe Cleópatra e Ptolomeu XIII perante a Assembleia de Alexandria, onde revelou a vontade escrita de Ptolomeu XII, anteriormente na posse de Pompeu, nomeando a rainha e seu irmão como seus herdeiros conjuntos. O comandante romano então tentou fazer com que os outros dois irmãos, Arcione IV e Ptolomeu XIV, governassem junto os Chipre. Julgando que esse acordo favorecia Cleópatra, sob Ptolomeu XIII e seus exércitos de 20.000 guerreiros, incluindo os gabinianos, provavelmente derrotaria o exército de 4.000 sem apoio de César. Potino decidiu que Áquila levasse suas forças a Alexandria para atacar o cônsul romano e a rainha. Depois que César conseguiu executar Potino, Arcione IV juntou as forças com Áquila e foi declarada rainha. Mas logo depois seu tutor, Ganimedes, matou Áquila e assumiu a posição dele como comandante do exército. Ganimedes então enganou César ao pedir a presença do prisioneiro Ptolomeu XIII como negociador, apenas para que ele se juntasse ao exército de Arcione IV. César e Cleópatra foram presos no resultante cerco de Alexandria, que durou até o ano seguinte, 47 a.C. Em algum momento entre janeiro e março daquele ano, chegaram os reforços de César, incluindo os liderados por Mitrídates de Pérgamo e Antípatro ou Idomeu. Ptolomeu XIII e Arcione IV retiraram suas forças para o Nilo, onde César os atacou. O faraó morreu afogado ao tentar fugir quando seu barco virou. Ganimedes talvez foi morto na batalha. Teódoto foi encontrado anos depois na Ásia e executado, enquanto Arcione IV foi forçada a desfilar no triunfo de César em Roma antes de ser exilada no templo de Ártemis em Éfeso. Cleópatra estava visivelmente ausente desses eventos e residia no palácio, provavelmente porque estava grávida do filho de César desde setembro de 47 a.C. César, temeroso de deixar o Egito com um único governante, nomeou Ptolomeu XIV, irmão de 12 anos de Cleópatra, como governante conjunto com a rainha, realizando um casamento nominal entre eles, mas Cleópatra continuava vivendo em particular com César. Cesarião, o suposto filho de Cleópatra com César, nasceu em 23 de junho de 47 a.C. e foi originalmente chamado de Faraó César, preservado em uma estela de Serapeu, em Mêmpis. Talvez devido ao seu casamento, ainda sem filhos com Calpurnia, César permaneceu publicamente em silêncio sobre Cesarião. Cleópatra, por outro lado, fazia repetidas declarações oficiais sobre o parentesco de Cesarião com César, como seu pai. Cleópatra e Ptolomeu XIV visitaram Roma em 46 a.C., onde foram recebidos com honras pelo povo romano. Cleópatra permaneceu em Roma até o assassinato de César em março de 44 a.C. Em 44 a.C., Cleópatra voltou ao Egito, onde mais tarde Ptolomeu XIV foi envenenado, deixando Cesarião como corregente. Cleópatra e Cesarião enfrentaram um futuro incerto após a morte de César, já que Roma estava em tumulto. O período entre 36 e 30 a.C. foi marcado pela intensificação dos conflitos políticos e militares entre Cleópatra e Marco Antônio de um lado e Otaviano, também conhecido como Augusto, e seus aliados de outro. Cleópatra acompanhou Antônio em sua campanha militar contra os partos, mas a campanha foi um desastre. Após a derrota, eles voltaram para Alexandria, onde Antônio realizou uma cerimônia extravagante apresentando Cleópatra e seus filhos como realeza divina. O ato que provocou críticas severas em Roma. Cleópatra e Antônio também se casaram durante essa época, e ela foi proclamada rainha dos reis, enquanto seus filhos foram designados como herdeiros de vários territórios. No entanto, as relações entre Cleópatra e Antônio começaram a se deteriorar, especialmente após a derrota de Antônio na Batalha de Ácio, em 31 a.C., onde ele enfrentou as forças de Otaviano. Cleópatra participou da batalha com sua frota, mas sua presença não foi suficiente para garantir a vitória. Após a derrota, Cleópatra e Antônio se retiraram para Alexandria. O conflito chegou ao seu auge em 30 a.C., quando Otaviano invadiu o Egito. A batalha resultou na derrota de Antônio e Cleópatra. Antônio resolveu tirar sua própria vida acreditando que Cleópatra também estava morta. Em um ato de desespero, Cleópatra supostamente escolheu tirar sua própria vida,
para evitar ser levada para Roma e adornar o triunfo de Otaviano. A forma exata em que Cleópatra morreu é objeto de debate histórico, mas a versão mais comum aceita que Cleópatra permitiu que uma cobra venenosa a picasse. Acredita-se que ela tinha uma áspide, uma espécie de cobra venenosa, escondida em um cesto de fio. Foi entregue a ela. Cleópatra supostamente pressionou a cobra contra o seu seio e permitiu que o veneno a matasse. Esse ato simbólico e trágico ocorreu em 30 de agosto de 30 a.C. Cleópatra tinha 39 anos de idade quando morreu. Sua morte marcou o fim do reino ptolomaico do Egito e o início do domínio romano sobre o país. Ela é lembrada como uma das figuras mais icônicas da história devido à sua inteligência, beleza e à sua influência sobre figuras importantes da Roma antiga, como Júlio César e Marco Antônio. E assim concluímos uma jornada através da vida fascinante de Cleópatra, uma das figuras mais cativantes da história. Sua influência, inteligência e, é claro, sua trágica morte continua a nos intrigar até hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de dar um like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos históricos. Deixe nos comentários qual figura histórica ou período que vocês gostariam de ver um vídeo aqui no canal. Obrigado por se juntar a nós e até a próxima!